Quem não sabe, para quem não sabe, nós estamos no mês de outubro. E o mês de outubro é o mês das missões. O mês de outubro é um mês na igreja em que se é dedicado para falar um pouquinho sobre as missões. E ao longo da minha vida, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer várias experiências missionárias. Algumas aqui na paróquia, outras no bairro, outras na região, na arquidiocese, no nosso estado e até mesmo em alguns outros estados do nosso país. A missão é aquilo que mantém a igreja viva. Eu achei muito bonito aquilo que o Aloísio provocou aqui. Vocês perceberam o que aconteceu? Vocês perceberam o que aconteceu? Diante de uma necessidade, diante de uma enfermidade, de uma situação, vocês se colocaram em movimento. E eu estava ali atrás observando e Deus trouxe ao meu coração, à minha cabeça, a seguinte frase: a missão é o amor de Deus em movimento. Quem recebeu a oração se sentiu amado por Deus, sim ou não? Sentiu um conforto, um consolo, uma esperança? Missão é o amor de Deus em movimento. E o amor de Deus não pode ficar parado. Por isso que a gente no grupo de oração tem esse jeito meio doidinho de rezar. A gente levanta as mãos, a gente vai dar um abraço, dá a paz. É o nosso jeito de amar, de fazer missão, de ser igreja. Amém? A nossa missão é evangelizar. Aí eu pergunto para você, a nossa missão de quem? Nossa quem? Nossa quem? De quem? Pergunta para a pessoa do seu lado, nossa quem? A igreja vai nos ensinar que esse nossa, tá? Somos todos nós, batizados. Quem aqui é batizado, levanta a mão. Tá bom. Quem aqui é cristão, levanta a mão. Quem aqui tem fé em Jesus Cristo, levanta a mão. E quem aqui já fez uma experiência com o amor de Deus, levanta a mão. Tá, então somos nós, tá? Esse nossa somos nós. Então todos nós que uma vez fomos batizados, que temos fé em Jesus Cristo, que experimentamos o amor de Deus, que acreditamos em Jesus, somos convidados, ou melhor, convocados a evangelizar. Não é só quem está de aventalzinho azul. Todos nós que uma vez experimentamos o amor de Deus, que fomos batizados, temos essa missão, essa convocação de evangelizar, de ser missionários. E Jesus nos dá esse mandato no Evangelho de Mateus, em que ele fala assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Para quem não sabe, nos últimos meses eu estava concorrendo como candidato a vereador aqui pela nossa cidade. E eu fui fazer uma reunião. Tem alguém de Guaianazes aqui? Não? Sim ou não? Se tem, levanta a mão. Então eu vou falar. Fui fazer uma reunião lá em Guaianazes, sábado à noite. Feio lá, tá? Feio. Sábado à noite, umas 8 horas da noite, assim, longe. Primeiro que é longe, depois que é num lugar assim bem afastado de tudo. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou indo fazer lá? Aí eu cheguei lá, reunião, todo mundo de pé, assim, né? Lugar sem luz, sem saneamento, sem reboco, sem nada. Bem feio o lugar. Aí a mulher virou para mim e falou assim, eu não falei nada para ela, nem boa noite eu não dei. Ela chegou para mim e falou assim: você é da igreja, né? Aí eu falei: eu sou, por quê? Ela falou: porque você tem um jeito de olhar de quem é da igreja. Guaianazes. Estava lá para pedir voto.
Guaianazes, você tem um jeito de que é da igreja, você olha diferente. E eu não estava lá para fazer missão, para falar do amor de nada. E eu fiquei pensando naquilo. As pessoas reconhecem e olham para a gente e identificam na gente alguma coisa diferente. Num sábado à noite, uma mulher que eu nunca vi na minha vida olhou para mim e falou assim: você é da igreja. E eu nem estava parecendo pastor naquele dia. As pessoas olham para você e conseguem identificar que você é da igreja? Pelo seu jeito de falar, pela sua forma de se vestir, pelas coisas que você orienta. Porque isso também é fazer missão. Isso também é fazer missão. A igreja vai nos ensinar que existem duas formas de fazer missão. E agora vocês vão gastar todo o latim que vocês têm. A igreja tem um primeiro estilo de missão, que é a missão ad intra. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ad intra. Ad intra. Ad intra, isso aí. Ad intra. Luiz Alberto, que raios, que é isso? O que é isso? O que é uma missão ad intra? A missão ad intra é aquela que a gente realiza cotidianamente, diariamente. Por exemplo, todos vocês sabem que todas as terças-feiras nós temos grupo de oração aqui na paróquia, sim ou não? Chuva, sol, não importa. Toda terça-feira nós temos essa missão. A missa é uma missão que é constante, né? A evangelização que acontece, tudo aquilo que acontece com frequência e dentro da nossa realidade é uma missão ad intra. A missão que a gente realiza na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa paróquia, tudo isso é uma missão ad intra. É uma missão que ela acontece com uma frequência, com uma periodicidade, tá? Eu tenho um amigo chamado Mateus, ele é de Bragança Paulista, e por ser o mês da missão, ele estava compartilhando um pouquinho das missões dele, e eu achei muito legal que ele estava postando uma série de stories, e ele falava assim: a missão continua. E ele estava contando um pouco do dia dele, do domingo dele. Ele falou assim: acordei aqui tal horas, e eu vou para a missa às 8 horas na minha paróquia, porque é na missa que nós recebemos a palavra de Deus, a comunhão, encontramos os irmãos, e a missão continua. Ele falava, e a missão continua. E agora, às 10 horas, eu vou para a casa da minha mãe, tomar café lá, ele já casou, fui para a casa da minha mãe tomar café, porque evangelizar, estar com a minha família, também é uma forma de evangelizar. Ele falava, e a missão continua. Agora eu vou na feira com a minha esposa, porque eu também tenho as tarefas de casa para fazer. E a missão continua. Agora eu vou na casa dos pais da minha esposa, porque nós também, e a missão continua. Agora, às 4 horas, eu vou preparar uma pregação, porque depois tem grupo de oração, e a missão continua. E depois eu vou preparar a aula, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar. E a missão continua. A minha e a sua missão, ela continua assim que acaba o grupo de oração. Da mesma forma que a gente se movimentou aqui para ir ao encontro das pessoas que estavam com uma enfermidade, com uma necessidade, quando acabar o grupo de oração, nós também vamos encontrar uma série de pessoas que precisam de oração, que precisam de conselho, que precisam de um ombro amigo. Sim ou não? E isso não precisa de nenhuma grande estrutura para acontecer. Não precisa de microfone, não precisa de fundo musical, não precisa de avental. É uma missão que acontece todos os dias. E o bonito dessa missão é que a vida, ou melhor, o próprio Deus nos convida para realizar essa missão. Vão aparecer situações na nossa vida, no nosso dia a dia, em que a gente vai poder dar duas respostas. Uma resposta de Deus, cristã, ou uma resposta qualquer.
uma resposta mundana. E quanto mais cheio do amor de Deus a gente está, quanto mais a gente experimenta o amor de Deus, quanto mais a gente se sente amado, quanto mais a gente vai abastecendo a nossa fé, mais a gente consegue dar essas respostas conforme o amor de Deus, conforme os cristãos precisam dar. Exemplo, chegou a Dona Maria, na tia Fátima, e falou assim: ai, tia Fátima, eu estou passando por uma dificuldade lá em casa tão grande. O meu marido não me ajuda em nada. Olha, ele só reclama, ele não lava louça, ele bebe, e uma série de coisas. A tia Fátima pode dar duas respostas. Ou ela pode falar: ai, menina, larga ele não te merece. Para de ser besta, para de fazer tudo para ele. Ou vice-versa. Ou ela falar: olha, minha irmã, eu entendo que é difícil a situação, mas continua rezando por ele. Convida ele para o grupo de oração. Convida ele para o encontro de casais. Convida ele para a paróquia. Vai ter uma ação de evangelização. Vai inserindo ele. E aos poucos, aquele homem, aquele casal vai se transformando. Que tipo de missionário você tem sido? O missionário de Deus ou o missionário do inimigo? Que tipo de missionário eu e você temos sido? Porque a nossa missão é? A nossa missão é? A nossa missão é evangelizar. A minha é evangelizar. Se a primeira missão é uma missão que a gente realiza no nosso dia a dia, a missão cotidiana, a missão ad intra, nós temos uma segunda missão, que é aquela missão ad gentes. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: ad gentes. Ad gentes. Ad gentes. Essa missão ad gentes é aquela missão em que a gente vai para outros povos, vamos para outros estados, outros países, para poder anunciar, falar do amor de Deus, vivenciar alguma experiência missionária ali. Nem todas as pessoas são chamadas para esse segundo tipo de missão. Nem todas as pessoas vão ser chamadas para evangelizar em outros povos, em outros lugares, outros países. Porque nós temos uma primeira missão, que é uma missão ordinária. A nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa paróquia. Mas se Deus te chama para uma missão para outros povos, vá. Vá. A palavra de Deus nos ensina que existe mais alegria em dar do que em receber. Alguém aqui tem o desejo de ir para outro país evangelizar? Levanta a mão. Alguém tem o desejo de ir para outro estado evangelizar? Levanta a mão. Deus concede essas graças. Peça para Deus e Ele vai capacitar. Tudo bem até aqui? Eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Aqui no livro de Romanos, estava sendo discutido o que os romanos precisavam, os novos povos, os novos cristãos precisavam para ser salvos. O que era necessário para que eles alcançassem a salvação? Se era necessário apenas seguir a lei, ou se eles tinham que fazer outras coisas também. E Paulo vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 10, versículo 9. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E crendo de coração, ou melhor, é crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo o que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm um mesmo Senhor, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, versículo 14, como invocarão aquele que não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Palavra do Senhor. Aqui Paulo está dizendo para a gente o seguinte: que todos aqueles que acreditarem, que crerem em Jesus, que Jesus ressuscitou dos mortos, e aqueles que professarem, que falarem, anunciarem o nome de Jesus, serão salvos. Vamos começar do começo. Você acredita em Jesus, sim ou não? Você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, sim ou não? Se você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, não existe enfermidade, não existe desemprego, não existe nenhuma situação que não possa ser vencida. Porque aquilo que humanamente é mais difícil de acontecer é uma pessoa morrer e voltar a viver. E se nós, enquanto cristãos, acreditamos que isso aconteceu com Jesus e que isso vai acontecer com todos aqueles que estiverem ligados a Jesus, depois de mortos, retornaremos à vida, não existe desemprego, enfermidade, qualquer coisa que não seja vencida. Mas para isso é necessário ter... Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé? É muita fé ou pouca fé? Pergunta para a pessoa do seu lado: é muita fé ou pouca fé? Um cafezinho? Paulo vai falar o seguinte: como é que as pessoas vão acreditar e vão ter fé se elas não ouvem o Evangelho, se elas não ouvem o anúncio, se não tem quem fale? Para quantas pessoas você falou do amor de Deus, do Evangelho, essa semana? O mundo precisa ser salvo, sim ou não? As pessoas precisam ser evangelizadas, sim ou não? As pessoas precisam saber que são amadas por Deus, sim ou não? Eu quero ser uma testemunha, um missionário do amor de Deus, sim ou não? Mesmo. A palavra de Deus vai falar o seguinte para a gente: a humanidade aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A humanidade aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Traduzindo, a humanidade, as pessoas aí na minha casa, na faculdade, no trabalho, na paróquia, estão aguardando aquilo que o Aloísio fez. Vai ao encontro da pessoa. Posso rezar por você? Quando a pessoa partilhar de uma dificuldade, de uma dor, você evangeliza. O Papa Francisco, quarta-feira, dia 24, que passou, semana passada, escreveu uma encíclica falando a respeito do amor de Deus, do coração humano e do coração de Deus, chamada Amou-nos.
Ele, Deus, amou-nos, Ele nos amou. E só é capaz de fazer missão, só é capaz de ir ao encontro do outro, aquele que se sente amado por Deus. Porque se a gente não se sente amado, a gente se prende no nosso individualismo, no nosso egoísmo, nas nossas dores, nas nossas enfermidades, nas nossas coisas, e a gente sempre vai ficar esperando que os outros venham ao nosso encontro. E a gente nunca vai ir ao encontro dos outros. É gostoso receber oração, sim ou não? Sim. E rezar pelos outros? Melhor ainda. E nesse sentido, as Flores de Maria aqui têm um papel fundamental, não só entre elas, mas também para a nossa paróquia. Se você ainda... Que dia que vocês estão se reunindo? Se você, meu irmão, minha irmã, não está fazendo nada de quarta-feira, seja missionário, reze pela nossa paróquia, pelas nossas famílias, pelo nosso bairro. A gente precisa de oração. Quanto mais rápido a gente amar, mais rápido a gente resolve os nossos problemas. As coisas na nossa paróquia podem melhorar, sim ou não? Sim. Quanto mais rápido a gente amar, mais rápido melhora. As coisas lá em casa podem melhorar, sim ou não? Sim. Quanto mais rápido a gente amar, mais rápido melhora. Missão é um transbordamento de amor. Deus nos ama tanto que envia Jesus para morrer por mim e morrer por vocês. E quando a gente se sente amado, a gente enfrenta qualquer dificuldade, a chuva, o frio, a dor, para evangelizar o outro, para evangelizar o filho, o esposo, o amigo da paróquia, seja quem for. Tudo bem? Vamos rezar um pouquinho? Quero convidar você a ficar de pé. Que a missão é um transbordamento de amor. E que a nossa missão é? Então, antes da gente sair para evangelizar, nós precisamos primeiro nos sentir totalmente abastecidos e amados por Deus. Então, nós vamos pedir um derramamento do amor de Deus sobre nós. E depois nós vamos evangelizar, tá bom? Então, com as suas palavras, vá pedindo que Deus possa manifestar o amor dele na sua vida. Sim, Senhor Jesus, nessa noite eu quero te apresentar a minha vida, a minha família, as minhas necessidades. Eu te apresento, Senhor, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, todas as áreas da minha vida, Senhor. E quero pedir que o teu amor seja derramado sobre cada um de nós nessa noite. Senhor Jesus, eu quero pedir que eu possa experimentar mais uma vez o teu amor. Derrama o teu amor, Senhor, sobre cada um de nós nessa noite, a fim de que as nossas enfermidades, nossos medos, nossas incertezas, nossos traumas sejam todos preenchidos pelo teu amor. Derrama o teu amor, Senhor, sobre todas as situações que têm nos preocupado. Derrama, Senhor, o teu amor nos nossos pensamentos, no nosso coração, na nossa saúde física e espiritual. Derrama o teu amor, Senhor, na minha família, na vida do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. Derrama o teu amor, Senhor, em todas as realidades da minha vida, porque a missão é um transbordamento de amor. E nós queremos ser amados. Nós queremos ter a convicção de que somos amados por Ti. Por isso nós pedimos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre cada um de nós, o Senhor que é o amor de Deus em movimento. Vem Espírito Santo sobre todo o nosso ser. Vem Espírito Santo
fazer com que nós nos convençamos do amor de Deus por nós. Shiri halabare canta, labare canta, la halabare canta, labare canta, labara 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 lariara lariara lá. Shiri halabare canta, labare canta, labare canta, labare halabara labara 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 labara. Shiri labare canta, labare canta, labare canta, labare labara 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 labara. Shiri labare canta, labare halabare lariara 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 labara labara. E nós vamos cantar essa canção. Enquanto a gente vai cantando, você vai pensando todas as realidades e todas as situações que o amor de Deus precisa visitar.